Boa noite! Oi, Mi! Tudo bom? Tudo bem? Gente, essa é Paula. Paulinha, para Olá, mim, que é minha amiga. Paulinha, somos ela é amigas. proprietária de uma empresa de controle de pragas. E ela vai até explicar para a gente, primeiro, o que que é praga. Porque eu falei outro dia para ela, o que que foi que eu falei? Você falou, não, isso não é praga. O que que foi? Ixi, agora eu não Mosquito. me lembro. Mosquito é praga, mosquito é O que que praga. foi que você falou que não era praga? Não lembro. Eu sei que tem umas coisas que a gente não sabe, gente, que não é praga e não tem como, Hum. como controlar. Ah, lagartixa. Então, na verdade, a lagartixa ela não é praga. Tá Porque vendo? né, ela não causa nenhum incômodo nem dano pra gente, né? Mas particularmente Ah, eu, Paula, que sou uma pessoa que lido às vezes com alguns bichinhos indesejáveis, eu tenho pavor de lagartixa. Pavor! pra quem não sabe, o meu grande problema é rato, gente. Eu tenho pânico, pavor, desespero, vejo rato morto, corro 20 quilômetros. E daí, miga, conta pra Hum. gente. Aquele dia a gente conversou e eu descobri um monte de lenda, né? Que a gente fica tentando resolver as Uhum. coisas do nosso jeito, lendas urbanas. E, e eu descobri que, por exemplo, uma das lendas que você já me contou em outras épocas é a lenda. Quem aí já ouviu falar na lenda da galinha d'Angola para comer escorpião? Alguém já ouviu falar nisso? Por que que não funciona, Paulinha? Que na verdade, quando a gente fala de praga, você até falou assim: o que é praga, né? Antes da gente falar isso. Na verdade, praga é qualquer ser vivo que começa a causar qualquer tipo de dano econômico ou doenças, né? Então, a Tá, praga pode ser uma planta, pode ser N coisas. No nosso caso aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho das pragas urbanas, que, não, que causam problemas para a gente aqui nas cidades, mas voltados para os vetores, né? tá. O escorpião, na verdade, ele não é um vetor de doença. Ele, na verdade, quando ele pica, na verdade, ele tem um veneno, ele causa uma dor muito forte, às vezes leva a óbito pela dor, principalmente esse que virou moda aqui, né, na região de São Paulo, que não era algo que a gente tinha muito, né, em outras regiões Tá. sim, mas agora tem bastante em São Paulo. Mas essa espécie é uma espécie que tem uma picada muito dolorida. E ele tem um hábito completamente diferente da galinha. A galinha, ela tem um hábito diurno. Então, ela se alimenta, ela permanece acordada durante o dia. E o escorpião tem hábito noturno. Então, enquanto um dorme, o outro circula. Eles normalmente não se encontram para que a galinha possa fazer esse controle. Seria ótimo termos um controle natural com a galinha da Angola, mas não funciona, gente. O Infelizmente, teve até condomínio que colocou a galinha da Angola e corre risco de outras pragas de infestar o condomínio com outras pragas, mas eu já que vi, não ainda tem informação. falei com o Daniel, ele me mandou uma foto uma vez de um condomínio que ele tava lá em Piracicaba. Eu falei que essas galinhas? Ele falou, que eles botam aqui para comer escorpião. Eu falei, já aprendi que é lenda. E outra coisa que a gente estava conversando, eu falei assim, mas normalmente os ambientes são limpos, não tem essas coisas. Também outra lenda, né? Não tem nada a ver com Lenda. limpeza. Não. Alguns sim, algumas pragas são, Tá, assim, são atraídas por alguns detalhes. tá. Vou dar um exemplo legal da formiga. Eu acho que todas nós mulheres gostaríamos de ser formigas. Você já viu uma formiga gorda? Você já viu? Falou, nossa, formiguinha que está precisando de uma dieta. Não. E a formiga, ela é atraída por carboidrato, né, de alimentação, hábitos alimentares, carboidrato, proteína e lipídios, que são as gorduras. Ou seja, tudo que a gente queria poder comer. Carboidrato, Pão, gordura, pão, pão, macarrão. pão. Pois é, o dia inteiro. E aonde a gente vê esse alimento? Um dos locais onde a gente vê é um local que tem sinônimo de limpeza, que é o sabonete. O sabonete ele é rico em gordura, né? Porque um dos componentes dele é realmente tem a gordura, né? E ela se alimenta do sabonete, pasta de dente, né? Então, essas relações, elas são muito, muito divergentes. Às vezes a gente acha que a formiga só gosta do bolo. Não necessariamente, mesmo porque ela não tem um paladar igual ao nosso. Ela precisa de açúcar, realmente. Mas o açúcar pode estar na pasta de dente. Estou falando isso porque eu tô levando ela para o banheiro, porque a gente costuma só associar a formiga na cozinha, né? É verdade. E aí ela tá na pasta de dente. E tem um outro produto que elas às vezes gostam também, que é o Listerine, porque ele tem também açúcar, né?
Eu até brinquei, na pandemia elas devem estar usando mais o Listerine, porque virou um hábito mais constante as pessoas consumirem álcool, as formigas devem estar aproveitando. Mas brincadeiras à parte, as pessoas associam muitas formigas à cozinha e elas ficam no banheiro, e o banheiro é um lugar que ele tem mais locais com sujidades, né? Então imagina a assim, formiga, ela se enfia atrás da parede, né? É que nem, sei lá, o cupim. mais ou Eu menos, já vi né? sair da tomada, é Sim. desesperador. É porque ela é pequenininha, ela consegue transitar, né, Minha? Ela consegue ir inclusive de um local, um cômodo da casa para o outro pelos dutos de eletricidade e telefonia. Consegue. Mas assim, o mais preocupante quando a gente fala, que você falou do que é praga, a gente fala muito do vetor. E uma das coisas que a formiga é um vetor de doença. E por que ela é um vetor de doença? Porque por ela ser pequenininha e andar por muitos lugares, quando ela está na cozinha, normalmente ela está andando. Se ela ficar andando em cima da pia, a pia é um lugar onde a gente costuma deixar bem limpo, né? Então, às vezes tem um restinho de alimento, mas é um lugar onde tem limpeza. Mas voltando lá no banheiro, para a formiguinha, se a gente for pensar que ela circula, quem nunca, coloca aí, quem nunca viu um rastrinho de formiga de repente saindo não só do azulejo, mas do lixo do banheiro? Aí eu pergunto, se ela gosta de material, né, que tenha carboidrato orgânico, o que será que ela estava se alimentando dentro do lixo? Não vamos responder porque, né, tem gente jantando. Mas desse lugar onde ela esteve no lixinho, que está todo contaminado, cheio de problemas, ela vai para a pasta de dente, ela vai para a sua escova de dente e fica transitando. Então a gente precisa, olha, colocaram ali já, quem nunca, né? Já. Então, é um problema que a gente precisa olhar, principalmente quando a gente tem muito a ligação com doenças, tipo, tudo que a gente vai no hospital, eles falam que agora me deu um branco, como é que é? Tudo que vai no hospital? Virose. E normalmente é intoxicação, né, alimentar por esse tipo de patógenos que são levados aí por esses pequenos vetores de doenças. O cupim não, Mi, o cupim fica ali mesmo. O cupim gosta mesmo de estar sempre no escurinho. O cupim de solo. No escurinho, atrás dos azulejos. Ele não gosta de aparecer. Ele fica atrás mesmo. A gente não vê mesmo. A gente só vê que tá deteriorando a casa, né? Que de repente começa só a esfarelar. quando... Jesus amado. Agora tem dois momentos. A gente vai falar de outros bichos aqui, mas você me ensinou que tem dois momentos, né? O momento da prevenção e o momento do combate. Do combate. Você falou que a limpeza não necessariamente, como você explicou, o exemplo da formiga ficou super claro, né? Não necessariamente é a sujeira que atrai os bichos. Uma coisa que eu sei, e aí você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas eu tenho quase certeza, é que papel atrai, por exemplo, traça e barata, porque eles se alimentam disso, é isso? E pode ser qualquer papel, não precisa ser papel sujo, né? Não. Alguns insetos, eles se alimentam de celulose. Então, onde tiver celulose, ele vai se alimentar. Pode ser papel, pode ser cantoneiras de gesso. Onde tiver celulose, ele pode consumir. Dinheiro. Dinheiro, já aconteceu, dinheiro. Então, tudo que tiver ali, principalmente que fica guardado e que a gente não mexe durante o dia a dia, corre o risco, de repente, né? De ser consumido. Eu tô fazendo assim porque eu não entendo muito de Instagram e toda hora a tela fica preta. Não sei porquê. Não, você tá aqui, amigo. Eu te aviso se você cair, tá tudo bem. Mas não vamos cair. Ninguém vai nos derrubar. Não vamos ver. Não, ninguém consegue. E assim, o inseto, a gente sempre precisa lembrar que a gente precisa de 4 itens para que esse inseto se desenvolva, porque ele fique ali, né? Então seria 4 As. Vamos falar tudo A. 4 As. Alimento, abrigo, acesso e água. São 4 itens, 4 As que ele precisa para ficar ali, né? Então, se você tiver esses itens dentro de um ambiente, a gente tem propensão a ter um probleminha. Quando que é um problemão para a gente poder correr atrás? Quando ele começa a causar algum tipo de transtorno, quando corre risco de trazer doenças e quando pode trazer prejuízos econômicos. Danos, né? Comer a roupa, comer a parede, comer papel, comer... Eu falo sempre para as minhas clientes para elas evitarem deixar coisas de papel nos closets, por exemplo. Porque se você está dizendo aí que a celulose atrai, por exemplo, as traças.
as traças vão ser atraídas por esse papel guardado lá dentro do negócio de roupa delas. Então vão comer isso. A hora que a traça encontrar a roupa, ela vai acabar comendo a roupa também. Que são aqueles furinhos de traça que a gente cansa de ver por aí. Então a tendência da traça chegar nas roupas é muito maior quando a gente tem papel por perto, né? Temos que evitar ter papelada perto das roupas, não? Não necessariamente, Mi. As traças, elas gostam muito de umidade, né? Também é outro fator. E também gostam de ficar em locais onde elas mais escondidos, né? Também algumas espécies têm hábito noturno. Por isso que as pessoas às vezes falam, nossa, mas está acontecendo isso? E eu realmente não entendo por que está acontecendo aí. Porque eu não vejo nada, né? Aí à noite, de repente, acorda e depara com um bichinho ali. Por quê? Alguns deles, a maioria não, alguns deles têm esse hábito noturno. E é onde a gente mexe menos, é onde tem propensão deles se desenvolverem, porque eles têm um abrigo e principalmente a segurança que eu posso ficar. E aí vão se alimentar do que tiver. O cupim também pode danificar a roupa, só que ele não vai se alimentar, ele só vai desgastar se for necessário para ele passar de um lugar para o outro. Então, fala assim, cupim come concreto, né? Vamos falar de armário, assim. Nossa, o cupim comeu meu armário, mas comeu concreto. Na verdade, ele se alimentou da madeira do armário, mas ele desgastou o concreto para poder chegar naquele alimento que é a madeira. Tá? Agora, da traça, Mi, o mais importante, assim, até como dica, que eu acho que é algo que vocês trabalham bastante e que é fundamental o trabalho de vocês, é sempre, principalmente nos roupeiros ou nos armários onde é tudo roupeiro? Eu não sei se a gente chama tudo de roupeiro. A gente costuma chamar roupa de cama e banho de rouparia e o resto de armário e closet. Então vamos falar de armário. Pode estar certo, pode estar errado. Então eu vou falar armário, tá? Então, os armários, aqueles locais onde a gente não costuma movimentar muito ou mexer. Outro dia, essa semana, vocês postaram, eu não sei se foi... foi você, sim. Não sei se foi aluno, mas acho que foi você. Um armário que eu achei incrível de um cliente de vocês que esquia. Foi eu que postei. Que vocês fizeram exclusivo de esqui. Fantástico. Como organização, é fantástico. Aí eu vou dar uma dica e que as pessoas relacionem naquilo que a gente tem no dia a dia. Não é algo que a pessoa utilize no Brasil, né? Se fosse em outro local, tudo bem. Mas no Brasil, que utilize sempre. Pode ser que realmente tenha aí um hábito de viagens constantes, mas, né, deve ser um pouco menor. Então, sempre observar, porque vai ficar muito tempo sem abrir, aquela mala vai ficar muito tempo lá guardadinha. Então, de vez em quando abrir, de vez em quando deixar arejar, olhar se não tem nada. Mas aí, eu acho que nesse caso, a prevenção, ela é muito útil. Quando a gente consegue fazer o tratamento antes, a gente deixa um pouquinho mais, a gente deixa, assim, pelo menos assim, uma película protetora, evitando que, se passar por ali, vai acabar se contaminando e morrendo. Aqueles remédios caseiros, pimenta do reino, canela em pau, nananã, porque o cheiro pode afastar a traça, o bicho, eles são reais? Então, o inseto, como todos nós, eles têm costumes, né? Eles podem até, num primeiro momento, serem afastados. Mas até eles perceberem que aquilo realmente não faz mal. Aí eles não vai mais funcionar. Agora, quando você trabalha com químico, sim, pode ser que realmente mate, porque é um ser que tem as suas fragilidade. Sensibilidade, né? Então tem gente que mistura detergente, injeta o detergente em algumas frestas, às vezes funciona. Eu ainda acho que, se for fazer um trabalho doméstico, existem produtos de prateleira no mercado que são muito mais eficientes, tá? Se eu tenho um probleminha ali que eu acho que eu vou conseguir resolver, eu ainda sou a favor de, no supermercado, vários possuem nessa área, tem aquele gimo, algumas binaguinhas de gel. bisnaguinha. O gimo cupim. Gimo cupim é muito antigo. Tem pica-pau, tem um outro que é pica-pau, que também é para controle de cupins. A diferença é que, assim, se for algo para cupim muito superficial, funcionaria. Não teria por que não funcionar. Porque ele explica lá que isso é para broca, né? Que você vai pegar um buraquinho que tem no armário numa porta e vai injetar. Aí, se ele tiver acesso àquela galeria que for superficial, eles estiverem por ali, eles vão se contaminar, sim, e vão acabar, talvez, aquela colônia vai acabar morrendo.
Agora, se for algo mais profundo, ele não vai conseguir, com um tratamento doméstico, resolver. Aí é a hora de procurar uma empresa profissional. Tá. Aí que é a hora de realmente procurar. É, E porque para aquela barata coisa, também. tô Foi tentando independente. matar, não tô conseguindo, o que que eu faço? Já joguei, já borrifei, já comprei, já fiz receitas. Eu sou muito. O barato sai caro, né? Eu sou muito dessas e eu prefiro falar com quem entende, assim. Tem muita coisa que. Uhum. Ah, eu até sei fazer, mas é melhor chamar alguém que sabe assim? Eu sou muito adepta a essa ideia, assim. E a dedetização que fala, né? E aí eu não sei se é Uhum. dedetização sempre ou o quê? Que tem outro nome que você falou? As pessoas falam Dedetização muito de especial. As pessoas falam muito de dedetização, que é o termo mais conhecido. A gente, Tá, no mercado profissional, fala muito de controle. tá. E Controle, na hora controlar rato, controlar barata, controlar tal bicho. Mas a gente entende a dedetização, sim. Tá, e na hora que faz, então assim, a pessoa vai fazer, vamos supor que você tem encontrado um foco de algum desses bichos num cômodo da casa. É Uhum. recomendado que vocês entrem e façam na casa toda ou não? Se for algo realmente que necessite o tratamento, dependendo da praga, o ideal é a gente já trabalhar em todo o imóvel. A não ser algumas espécies, como cupim de madeira seca e broca, que normalmente eles colocam a colônia naquele imóvel. Então, Ah, tá assim, a tá. broca tá numa porta. Ah, aquela porta tá com broca. Se eu pegar a porta e substituir, eu resolvi o problema, porque ela não vai Broca é sair um da cupim? porta. É um besourinho, que a gente, quando a gente vê a madeira que tem o furinho, Ah, né? Todo mundo fala cupim, mas é uma broquinha de madeira. Aí dá para tá. substituir. E daí tem que Mais sair todo legal, mundo de casa, né? então, às vezes sim, às vezes não. Tá, Por quê? Se for um caso desse, for uma porta, às vezes você isolando o local, você consegue ficar no imóvel. tá, Mas dependendo do que for, o ideal é sair sim. tá. Sabe o que é importante a gente entender? Que hoje a comunicação ela é muito facilitada. Então, aproveitar várias empresas hoje que possuem um meio de facilitação, meio de comunicação, que nem no meu caso. Tá com uma dúvida? Manda, né? Mesmo que queira fazer o controle, manda aqui no Instagram da empresa, entre em contato que a gente ajuda a identificar o problema e dizer, olha, precisa ser feito realmente uma intervenção de uma empresa profissional ou não. Aí a pessoa fala, ah, não, mas eu tô aqui no Paraná. E vocês não estão no Paraná, não tem problema. A gente, né, auxilia e a pessoa procura a empresa no Paraná. O Tá. importante é tomar cuidado, porque quando a gente fala de praga, não importa o que seja. E vocês trabalham com, com organização. E as pessoas que contratam o trabalho de vocês, elas sempre. Por que elas contratam? Porque elas têm um zelo enorme com as coisas dela, com os pertences, né? Tomar cuidado justamente porque a gente lida com produtos químicos. E esses produtos, na maioria das vezes, eles podem manchar se não forem aplicados corretamente, eles podem não surtir o efeito desejado e poder comprometer a saúde da família. Então, acho que isso que é importante, a gente ter bastante zelo e cuidado para não prejudicar. Você imagina, pega um casaco maravilhoso e de repente mancha, ou então a gente fala de uma roupa de bebê que foi a saída de maternidade de um filho que tem um valor Sentimental, emocional né? enorme, né? Então tem que tomar cuidado mesmo. Agora, você falou um negócio de bebê, eu lembrei de uma parte da nossa conversa. Nier, você pode pegar ali no banheiro pra mim, por favor? Hã? Não, o outro, o Baygon, rádio, sei lá o quê. Você falou desses negócios que eu vou mostrar aqui, que a Uhum. gente tem um jeito certo de aplicar, porque normalmente as pessoas. Isso, obrigada. Isso aqui, ó, gente. Eu não tô sendo patrocinada, tá? Mas esse bagulho aqui, esse é o Baygon no caso, mas é Vai qualquer bom. marca, tá? Ó, ele fala aqui, ó. Matam baratas, formigas, moscas, pernilongos, muriçoca, nananã. Mas daí você falou, a pessoa vai lá, espirra, apaga a luz, fecha a porta e sai. Que aí tá aí o grande problema da ineficácia desses produtos, né? Na verdade, a forma como ele é aplicado. Tá. O produto funciona, o controle de mosquitos, inclusive, é algo que está bem alta. Essa semana foi uma semana que eles realmente eles estavam insanos, os mosquitos. Calor, né? É, redes sociais bombando de criança, cheio de picada, dó, gente, dó, filho de influencers, cheio de picada, que não participou de sessão fotográfica, porque estava todo picado. Vários, assim, muitas coisas em relação ao mosquito na televisão aberta.
Por quê? Né? Porque é exatamente essa mudança climática que a gente está tendo. Hoje já está frio, né? Então a gente fica tudo louco. Então começa o calor, aí vem os mosquitinhos. Você vai lá, pega esse produto, entra. Vamos voltar no quarto do bebê, que eu acho que é sempre a melhor relação quando a gente vai na mais drástica. Então, bebê, a gente sabe que sensibilidade não tem como medir e normalmente ela é bem maior, né? Chega no quarto do bebê, retira a criança do quarto. Pelo amor de Deus, retirem a criança do quarto. Só lembrando, retirem a criança do quarto. Essa daí nem é dica, esse é necessário. Fecha a janela, vou lá, tira a criança, fecha a janela, aplica o produto, como eles mandam, né, pra cima. Não adianta ficar aplicando em cima do bebê, é pra cima, no ar, porque ele realmente tem que contaminar o ar. Vou lá e deixo a luz acesa e fecho a porta. Vai funcionar? Provavelmente não. Esses produtos, eles têm um problema que eles são fotoinstáveis. A molécula dele, às vezes, ela tem uma sensibilidade muito grande à luz e ela pode acabar perdendo o efeito dela de ficar com a luz acesa. Então, você acredita que fez efeito, coloca a criança no berço, pronto. Criança totalmente pintadinha e picada no dia seguinte, você entra em pânico. Não funcionou. Como que deve ser feito? Aplica o produto, fecha a janela, tira a criança, fecha a janela, aplica o produto, apaga a luz. Deixa mais ou menos 1 hora. Durante esse período, vai fazer o trabalho que precisa ser feito. Esses insetos, eles vão estar circulando nesse ar e vão se contaminar e vão morrer. Ótimo. Volta para o quarto, sem criança, acende a luz, fecha a porta, deixa a luz acesa, se der mais 1 hora, 30 minutos, e depois tranquilo. Por quê? O que a gente resolveu aí? 2 problemas, Mi. Do mosquito, ele vai morrer, ele não vai estar lá. E o segundo, evitou que a criança pudesse ter qualquer tipo de reação alérgica, porque 1 hora a luz acesa, a própria luz vai degradar o produto e o produto não vai fazer mal. Fantástico. Então, nesse momento, o importante é isso, porque aí falam assim, mas eu não sei que mosquito que é. Será que é o mosquito, o Aedes aegypti, que causa dengue? Tem uma dica legal para saber. O chato é o Culex, é o mosquito, é o pernilongo, o chato. O que é esse chato? É o que faz barulhinho. No nosso ouvido. Eu acordei semana passada com essa maldição. Eu fico louca. Pernilongo. Ele não é o mosquito que causa dengue, que causa chikungunya, que causa a febre amarela. Atenção, gente. Não... Cris, também entrou. A Rei e a Cris estão aí. Não priamos cânico. Então, gente, sem pânico para o pernilongo. Ele só é insuportável, mas ele não é o chato, só é o mosquito chato. Ele não é o mosquito da dengue e nem nenhum outro mosquito aí desses que transmitem doenças. Então, se vocês acham que tem alguém que precisa conhecer essa dica e outras que a Paulinha deu aqui, aproveita agora. Eu vou dar 2 segundos para vocês clicarem no aviãozinho aqui embaixo, para as pessoas conhecerem a Smart Control, para as pessoas saberem o que a Paulinha está explicando aqui e conseguirem resolver esse tipo de problema em casa. Ainda dá tempo, tem mais meia hora de live. Sigamos. O chato é o pernilongo. O chato é o pernilongo. Então, fez barulho, é pernilongo. Aí eu, até brincando esses dias, eu falei, gente, ninguém fica olhando o mosquito, pegando o mosquito e falar, gente, será que esse rajadinho é porque é o mosquito da dengue? Nossa, picou meu filho. Eu falei, ninguém faz isso. Aí eu falei, faz sim. Como é que eu vou saber? É muito difícil saber se é o mosquito da dengue ou não, até por foto. Porque normalmente o que você faz? Você mata o mosquito. Sim. Né? Pum. Você acabou com o mosquito. Aí manda uma foto de um ser esmagado e quer identificação. A gente fala, não dá. Mas o mais importante é com criança e com adulto. Usem repelente. Começou essa época de muito mosquito, principalmente em horários que não é costume, esses que fazem barulho, tá muito silencioso, tá vendo os mosquitos voando, silêncio. Usa repelente. Você vai estar se protegendo. Não vai ter custo depois de contratar ninguém, nem médico, nem pomadas e nem antialérgico, criança chorando. E outra coisa importante também, evitem coçar as picadas. Porque muitas vezes você acaba levando para a corrente sanguínea sujidades que o próprio mosquito pode ter deixado, né, defecando, às vezes, que eles podem defecar o próprio sangue, ou outras sujidades que tem na pele. Desculpa, gente, às vezes a gente tem que ter um pouquinho Eles me picaram aqui, ó, você tá vendo? Eu tô toda igual criança, ó. Olha lá, tá vendo? Aqui,
Aqui, Mas pelo ó. menos. Mas você é da chique, você é aquela que fica só a picadinha vermelhinha, né? Você não tem Sou alergia, tem fina, gente que fica bem. caroço, Sou você é fina, fina. bem. Eu engano bem, eu engano bem. É tipo isso. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. Repelente é a melhor, nesse momento é a melhor dica. Tem repelentes aí que são seguros para crianças, né? Na época que a gente viveu esses grandes problemas que agora, hoje em dia a gente está vivendo o problema da pandemia, as pessoas estão esquecendo a dengue e as outras doenças que continuam acontecendo, né? Não pode Então deixar de lado, não né? pode, não pode. Usar Tem repelentes repelente muito e bons. saber aplicar o inseticida, né? Então, para Inseticida, aplicar o exatamente. inseticida, tirar crianças e bichos do cômodo, bicho também, né? Ah, é verdade, gente, é verdade. Tirar crianças Cachorrinho. e bichos do cômodo, apagar a Uhum, luz, aplicar, apagar a luz, fechar a uhum, porta, deixar, se possível, até 1 hora. Entrar, acender a luz, deixar fechado de novo, com a luz isso. acesa, para tirar a possibilidade de infecção de quem for entrar naquele quarto. Intoxicação, Criança, intoxicação. intoxicação de quem for Uhum, ser intoxicado pelo inseticida. E daí, isso, só daí voltar a usar aquele cômodo, né? Aquele aquele cômodo. espaço. Legal, Uhum. legal, muito bom. Nossa, que arraso, já matou. Agora, você lembra que a gente falou esses dias que uma moça mandou aqui um inbox daquela, como é que chamava o nome? Baratinha o quê? A Baratinha. francesinha, francesinha. Gente, como é que pode ser francesinha, um bicho nojento daquele? Parle français. É insuportável. Na verdade, deveria ser alemãzinha, porque o nome dela é Blatella germânica, o nome científico dela é Blatella Aquela bem germânica. É, pequenininha. pequenininha, é. E, e ela é a famosa baratinha de cozinha, né? Que quem é dono aqui, se alguém aqui, né, ter dono de restaurante ou estabelecimento que manipula muito alimento, confeitaria, sofre bastante com esse tipo de infestação, porque ela é chamada de baratinha de cozinha, porque é um local onde ela costuma realmente ficar, porque ela gosta dos azulejos que você falou, ela gosta dos cantinhos de armário, né? E utiliza os mesmos 4 As: abrigo, acesso, alimento e água. Abrigo, acesso, alimento e água são os 4 As Isso. que fomentam a chegada e a permanência desses insetos. Permanência das pragas, isso mesmo. Tá, tá. E essa baratinha, na verdade, é assim, ela é um vetor, tá, de doença, sim, porque ela acaba transitando, ela pode andar pelo lixo, né? Então ela pode ir para chegar no alimento, para chegar na água, mas ela fica normalmente escondidinha dentro em cantinhos de armário e, e dentro das frestinhas de azulejo. Como Aí as evita? pessoas, como evita? O mais importante é assim, como eu sei que ela existe? Porque às vezes fala assim, mas aqui não tem, porque eu só vi umas 2, 3 durante o dia. Se você viu 2, 3 durante o dia, é porque tem muitas à noite. Porque elas têm também hábito noturno. Elas não são de convivência. Elas não são insetos sociais como a formiga que gosta. Você está aqui trabalhando. Depois eu vou dar essa dica do home office. Você está aqui trabalhando e a formiga está andando. Aí você pega assim, aí faz assim, ó, continua trabalhando. Se for uma barata, normalmente as pessoas não vão gostar. Mas a formiga, ela vive com a gente, assim, ela tem esse hábito, ela é um inseto social, a barata não. Então, à noite que elas circulam. Dica para evitar o alimento, deixar o alimento exposto. Então, aquela louça que você não está muito confiante de lavar durante todo o dia, ok. Mas à noite é bom lavar e não deixar a louça suja durante a noite na pia. Porque como elas têm hábito noturno, vai atrair. Lixo, vedado, sempre usar lixeiras que sejam, né, tampas, porque elas são muito pequenininhas e elas acabam passando por frestas. E evitar ao máximo trazer caixas de papelão para dentro de casa. Porque elas costumam colocar os ovos, a roteca, nas ondulações da caixa de papelão. E como elas são muito pequenininhas, a gente não vê. Vai no mercado, sou sustentável, não vou usar sacolas plásticas, vou usar uma caixa. Chega em casa, pega a caixa, tira seus produtos e coloca na lavanderia. E deixa ali uns 2, 3 dias. Esses ovos eclodem e você tem uma infestação que você não sabe nem de onde veio. Aí você fala, nossa, mas minha casa tá limpa. Mas você não foi pela sujeira, ela não veio da sujeira, você trouxe e aí fica um pouco difícil de controlar.
Esse inseto... Então, o importante é, chegou a caixa em casa, caixa de papelão que trouxe da rua, chegou a caixa em casa, tira as coisas de dentro e já joga no lixo embora. Já joga no lixo. Já joga fora. Área externa, Lixeira, condomínio, se der para já levar para a lixeira do condomínio, já tira e não fica com a caixa dentro de casa. Tá. Para controle, inseticida, esses inseticidas que a gente usa, eles normalmente não costumam chegar nas frestas. Ele vem até um biquinho. Esses aí, normalmente, eles vêm um biquinho, um plastiquinho assim. Que é justamente canudinho, né? Isso, colocar na fresta e espirrar. Se ele tiver, de repente, a sorte, foi o que eu falei, a mesma coisa da broquinha, de chegar no inseto, chegar naquela colônia que tá ali, realmente vai resolver o seu problema. Mas dificilmente resolve. Os inseticidas gel, em formato gel, que tem no mercado, que é de uso doméstico, podem funcionar, porque eles atraem o inseto, ele consome, e normalmente eles acabam distribuindo isso e morrendo. Mas se a infestação for grande, realmente eu volto a insistir na empresa profissional, tá? Tá. Porque Nossa, é um nojo inseto mais tremendo chato dessa de controle. baratinha. Nojo tremendo. Por favor. Aquelas assim, né? Não é tão nojenta, mas eu tenho mais nojo da formiga, sabe por quê? Vou falar de novo. Se essa baratinha morrer, sabe quem vai comer ela? A formiga. Se você ver uma barata morta e se aproximar, vai ter mais formiga comendo a barata do que qualquer outra coisa. Porque as baratas, elas se alimentam de proteína, e as formigas, e elas consomem baratas mortas. Que legal. Desculpa. E as baratas também consomem baratas mortas, e por aí vai. Não precisa pedir desculpa não, é a vida como ela é, amiga, não tem jeito. Eu tô aqui com a cola do que a gente conversou, porque eu quero falar de tudo. E daí agora, a hora é agora. Tem duas coisas que eu quero falar ainda, mas essa aqui é muito legal. Gente, quem tá aí e ainda não encaminhou pros amigos, e ainda não clicou no coraçãozinho aqui, essa dica, não percam. Amiga, o que são aqueles carunchos dentro da embalagem? Embalagem lacrada, alimento que você trouxe do mercado. E não tá furado, você procura furo na embalagem, eles não entraram por nenhum furo. Conta essa história pra gente. Como é que o caruncho se cria? Pode contar. Dentro do saquinho. Na verdade, ele não se cria, ele não aparece, ele não surge. Pois né? Parece um negócio, puf. É mágico? O que é aquele inferno? Não. Porque eu faço dispensa, eu organizo as casas dos clientes, e às vezes você mostra pro cliente, o cliente fala, mas é novo. Eu falo, então, até então eu não tinha explicação, né? Eu falo, então, não tem explicação, ele está aqui, ó, não está furado, precisamos descartar esse alimento. Não, pode descartar, mas eu não sei como ele entrou aí. E eu também não tinha essa resposta. Agora eu tenho, você já me explicou, mas eu quero que todo mundo conheça como evitar o caruncho. O que fazer com o caruncho? Não tem como evitar. Essa é a verdade. Na verdade, evitar não. Por quê? Dá pra gente evitar que ele se propague na nossa despensa. Dá pra evitar que ele se propague na nossa casa. Mas evitar que ele venha para dentro de casa é complicado. Por quê? Esse é um dos maiores desafios das empresas que fabricam principalmente produtos derivados de grãos. Que são pragas de grãos, tá? Então, aí você fala assim, mas eu comprei, a marca que eu compro é boa. É a mesma coisa da limpeza. Mas minha casa é limpa, mas a marca é boa. Então, isso não tem tanta relação. Sim, marcas melhores costumam investir mais nesse controle. Mas eles vêm normalmente no produto, na farinha, nos farináceos, no macarrão. E no feijão, essas coisas que já são em grãos, assim, também, né? Também, milho, mas assim, normalmente pipoca. a gente vê muito nos grãos menores, assim, sabe? Milho de pipoca também. Mas eu acho que o mais constante, eu acho que o que mais acontece é em macarrão, né? Em farinha, em farináceos. Enfim, em qualquer um deles. O que acontece? Esses bichinhos com os ovos na farinha. Só que eles são muito resistentes. Os ovos, eles são muito resistentes. Então, passa por todo o processo de produção e, às vezes, se não é feito um tratamento... Ih, travou. Não, gente, na melhor dica da noite. Tem não os pode travar. expurgos. Voltou. Oi. Peraí, amiga, que você tá travando. Peraí. Agora voltou 100%. Voltou. Então, voltando. O tratamento daquela farinha, eles sobrevivem e vem realmente no produto final, ou na farinha que a gente comprou. E aí, eles eclodem dentro do saquinho.
E aí Os ovinhos, que são os microscópicos. ovinhos são microscópicos, não dá para ver. E aí eles surgem do nada. A embalagem não tá rompida, a embalagem não tem nenhum furinho e tá lá. Os benditos carunchos, né? E aí, quando Eles você fazem fala mal. assim, as marcas melhores, elas têm um controle maior. Porque lá no processo de ensacamento, de fabricação, eles têm como tentar evitar que essas ovos, sei lá, entrem. É isso? Eu não sei se eu tô falando alguma Eles besteira. tentam tratar o material. Existe todo um A processo de comida. tratamento de material, de milho, principalmente o milho moído, né? Então, todos os produtos que vão para a fabricação, normalmente, eles passam por um processo de tratamento. Tá, Mas, às vezes, pode ser que tem como é que se diz? Um lote ou outro acaba realmente tá. passando os ovinhos e acabam eclodindo dentro de casa. Então, aí vai no saquinho, e se a gente não toma cuidado, por eles serem besourinhos, eles acabam consumindo plástico e contaminando o ambiente. E aí a Vão gente para outros começa a... alimentos, então, que não estavam Isso. contaminados, não vieram contaminados da fábrica, Uhum. mas acabam sendo contaminados ali dentro da É. nossa despensa mesmo. Chocolate também tem muito, é que a gente às vezes não percebe, mas no chocolate, você compra chocolate e deixa guardado um tempo, aí você percebe umas borboletinhas voando e fala, o que será essa borboletinha? Ela eclodiu, a larvinha virou, o ovinho eclodiu, a larvinha virou borboletinha e tá circulando ali, porque o O chocolate... caruncho voa? O caruncho Então, passa, ele tem asa? Não, algumas espécies de grãos armazenados, sim, que são aí fecha, aí vira umas borboletinhas. E passeiam pela Ah, nossa cozinha. Às vezes você tá vendo a borboletinha e fala, gente, mas de onde vem essa borboletinha? Ah, da sua farinha. Aí você, assim, só pra... Outro dia até vi você, né, que eu acompanho como boa dona de casa, e eu tenho esses potes também, e tive problema de caruncho na minha casa nos últimos tempos aqui, eu uso esses potes herméticos, aham. né? Então, o que é o bom do pote hermético? Porque você abriu uma massa, jogou num pote hermético, fechou, o que vai acontecer? Você vai pelo menos conseguir visualizar a circulação deles e descartar aquela massa e vai evitar com que eles saiam dali e contaminem, né? E vão para outros lugares e coloquem novos ovos e continuem aí se reproduzindo dentro do armário. Então Tá. a gente restringe o problema jogando fora. Ah, mas eu Porque não na quero jogar embalagem fora. plástica eles conseguem furar e sair. No Isso pote aí, hermético não consegue furar e não contaminar consegue. outros, né? Por isso que a Ótimo. organização nesse momento é fundamental. Porque você Aprendam, pode usar, pessoas. viu? Os potes, tem uns potes transparentes que vocês mostram aí, que fecham assim, eles são bons. Para esse tipo de produto é muito bom. Tá. Açúcar no pote hermético evita que as formigas e as baratinhas consigam acessar o alimento Tá. durante a noite que você não está vendo. Então, eles são legais. Tá. E do caruncho também, como uma dica, outro dia, ó, tá vendo, gente? Acontece em qualquer lugar, não tem nada a ver com Limpeza. falta até de conhecimento ou limpeza, nada disso. Apareceram a gente adora fazer massa aqui na minha casa, massa Caseira. caseira. E aí apareceu, eu falei, ué, o que tá acontecendo? Ficou um restante de farinha na maquininha e ela tinha os ovinhos. Na e máquina acabou de moer a massa. Na máquina de abrir a massa e cortar. Tá. O que eu fiz? Aí vai uma dica. Essa dica é boa para vocês, mas só tomem cuidado que não pode ser nada que tenha dispositivos eletrônicos. Mas aquilo que for mecânico, que não tiver problema, até com alimento mesmo, coloquei no freezer. Eles não sobrevivem a baixas temperaturas, nem altas, mas altas não dava. Peguei a máquina, limpei ela, mas para evitar, como eles são muito pequenininhos, coloquei no freezer, deixei 3 dias no freezer, embalado num saquinho, tirei do freezer e guardei a máquina. Certeza que não tem caruncho. Porque se eles Dica. estivessem lá, mesmo depois de limpar, lavar, eles morreram e acabou. E os ovinhos gente, também, anotaram eles não mais essa sobrevivem. dica? Nossa, só dica incrível, amiga. Só dica incrível. Só dica só maravilhosa. É verdade, as pessoas estão amando. Agora, tem umas perguntas aqui. Eu posso ler as perguntas do pessoal? Pode. O que eu souber, eu respondo. O que eu não souber, eu respondo depois. A gente vai procurar saber. Olha, tem uma pergunta aqui. Na verdade, são outras perguntas que não tem muito a ver, mas tem uma aqui que eu vi que eu não sei se você vai saber responder. Como me livrar das pererecas? Então, o sapo,
Né? Eu não sou bióloga, tá, gente? Eu sou, eu sou da parte mais de gestão. Por isso eu tô falando nesse linguajar mais até fácil de vocês entenderem. Porque se eu colocar aqui O biólogo, biólogo para falar, vocês vão ver como vai ficar difícil. falar Mas o nome enfim, técnico. as pererecas em São Paulo, elas não são muito comuns, né? Mas eu acredito que a gente pode até, se você quiser essa pergunta, eu posso ver e depois responder, porque é um processo já que entra na parte de biologia, não é uma praga urbana, não é, e nem uma praga de outros locais, né? Porque ela não causa nenhum dano econômico e não causa, ela causa em algumas pessoas asco, né? Eu particularmente não sou adepta de sapos e lagartixas e nada disso. Mas tem que tomar muito cuidado, porque é um animal que ele tem. Todos os animais, até as baratas, até as formigas, têm uma importância no nosso ecossistema. Ponto. Elas só devem ser controladas quando começam a realmente a causar o incômodo. A perereca tem o seu, né, o seu propósito. Então tem que até tomar cuidado, porque se eu não me engano, elas são muito sensíveis a inseticida. E pode realmente acabar, tá trazendo um dano para um bichinho que é melhor ser afastado, né? Ser retirado. Mas eu vou pegar depois o contato e eles vão adorar responder essa pergunta, porque não é algo que a gente costuma falar, mas é algo que biólogo estuda bastante, né? Então, pessoal, Perereca, sigam depois que acabar a qualquer coisa. live a página da Smart Control, é mais chique, que ela vai publicar lá, em algum momento ela vai publicar, vai explicar por que perereca não é praga e vai explicar pra gente como poder, enfim, afastar, né, de perto da gente, porque realmente não é uma coisa muito urbana mesmo. Não. Agora, tem uma coisa interessante que você me falou, que você falou assim, às vezes as pessoas acham que é mofo e umidade quando a parede tá alta, tá meio solto assim, meio oca, e não é, né? Pode ser cupim. Às vezes as pessoas acham que é cupim e é mofo e umidade, né? Então pode ser realmente os cupins se deslocando e eles acabam deixando realmente, fazendo o caminho e deixando esse ambiente mais fofo. Os armários, eles acontecem muito de repente o forro ficar fofo e você, quando perceber, até empurrar e sua mão ir junto, porque eles conseguiram já consumir ali, mas eles só consomem realmente a madeira. O importante é observar, né, e procurar algumas, para saber se é cupim de solo mesmo, quando a gente fala de ambiente tipo de concreto, ver se tem caminhos de terra. Os caminhos de terra são bem característicos de cupim de solo, né, e às vezes se você quebra o caminho, eles nem continuam, eles vão começar um novo caminho, porque eles não são nada sociais, eles têm aversão à luz. Tá, então, e nesse caso, é chamar uma empresa de controle de praga, né? Certeza, não tem mais muito o que fazer, né? Nessa altura do campeonato, não tem mais muito o que fazer. Não. Uma moça acabou de perguntar aqui, ó, já falou das baratinhas, porque eu acabei de perder uma TV por causa delas. Então, é possível isso? Sim, era o que eu ia falar. As nossas, assim, a dica que a gente está vivendo hoje, fora o problema dos mosquitos que a gente já falou, a gente tinha um escritório, a gente tinha alguns cenários da nossa vida. Um escritório onde a gente convivia, almoçava, lanchava, tomava café. Aí a nossa casa, onde a gente tomava café, almoço, blá, blá, blá. As crianças tinham suas escolas, né? Então, tinham vários ambientes. De repente, as nossas casas viraram tudo. Então, virou escola, virou escritório, e a gente, na loucura do dia a dia, está se alimentando em todos os lugares. Isso não é bom. Por quê? Porque as migalhas vão caindo nos ambientes e esses ambientes vão ficando, vão ficando atrativos para esses insetos. Por que a televisão é um local legal? Lembra que acesso, como ela falou, acesso, abrigo, água e alimento. A televisão não tem água e não tem alimento, a não ser que seja as pessoas não comem em cima da televisão como um teclado de computador, que eu vou chegar nesse ponto. Mas a TV, ela tem um ambiente bem propício, porque ela é quente. Eles entram, elas ficam circulando ali tranquilamente, ninguém interfere, né? Tanto barata quanto formiga. Então, o ideal é evitar, em locais assim, levar o alimento. Porque atrai, e à noite eles vão atrás daquele alimento e acabam encontrando um abrigo mais legal do que eles estavam.
Então eu prefiro ficar numa TV HD 65 polegadas, entendeu? Do que de repente ficar no micro-ondas. Então elas escolhem um lugar melhor para ficar. Não são bobas, Então, né? Até evitar. eu que sou mais boba. Não são bobas. Então, essa comida, essa alimentação em locais que não sejam destinados a isso, elas causam problema. Eu ia fazer até fazer um teste com você, não vou fazer isso. Pega um dia vocês, aí pessoal, peguem, vire o notebook de vocês, o computador, o teclado, e dá 3 batidinhas devagar para não estragar. E vocês vão ver a quantidade de farelo que vai sair. Quando eu trabalhava em empresa, que eu trabalhava no teclado alto, era mais assustador ainda. Mais assustador ainda. O que tem ali? A mão solta o quê? Pele, proteína. Alimento, a gente come em cima, né? Então, tô comendo de repente, tô comendo aqui uma castanha, que seja no meio da reunião, no meio do call, né? Tu ficar lá dentro. Atrai e vai infestar. Então, perde televisão. Tem como tratar? Se tiver uma infestação baixa, a gente atrai com gel para fora, elas vão se alimentar e vão acabar morrendo. Existem produtos que são para eletroeletrônicos, que são os pós, que a gente usa muito em dutos de eletricidade e telefonia, para não dar curto-circuito, em motor de geladeira. Então, existe tratamento, sim. Não precisa pegar a geladeira, não precisa jogar a geladeira ou a televisão e jogar fora. Se não ter um problema técnico no eletrodoméstico, eletroeletrônico, não, tem tratamento, tá? Mas precisa, aí realmente, novamente, voltamos na empresa profissional. E quando eu falo empresa profissional, pessoal, eu vou dar mais uma dica para vocês. Porque, assim, eu tenho uma empresa e tem N empresas em São Paulo. Então, às vezes, eu nem atendo determinados assuntos, né? Eu trabalho muito com indústria, com condomínio. Mas quando você vai contratar uma empresa, pesquise bastante, tá, gente? Eu vejo assim, que as pessoas estão cada dia se informando mais no Instagram, no Google, mas pesquise sobre essa empresa, tá? Para ver se ela é uma empresa idônea, para ter certeza que você está fazendo uma boa contratação. Lembre-se, vocês estão lidando com objetos de valor que tem dentro dos armários de vocês, que podem estragar, com vidas, né? E também com patrimônio de vocês. Então, pesquisem. Existe uma associação aqui em São Paulo, em vários estados. Se vocês pesquisarem a associação, vocês ligam. Elas falam se pelo menos a empresa é legalizada. Porque é um mercado onde as pessoas às vezes acham que é sujo, sabe? Eu vou falar é verdade, assim, né? Quando você fala, nossa, dedetização. Quando eu conheci a Renata, que é uma amiga nossa em comum, que tá aí, me falava assim, nossa, meu pai faz dedetização, assim, naquela época era pior ainda. Fazer assim, quê? Ai, credo, que nojo. Porque eu não entendi que existia um mercado profissional, que existem indústrias que não fabricam se não tiver o nosso trabalho, hospitais não atendem se não tiver o nosso trabalho. Como é que vai atender pessoas se tiver, né, um bicho circulando por ali? E as doenças que esses insetos causam, então pesquisem. Perdida nova, um ano de uso. Perdeu a TV, coitada. Então, eu acho, gente, que a melhor coisa é sempre contratar um profissional, sabe? O barato sai caro sempre. Nem falo nada. O barato sai caro sempre. Sempre. É muito importante. Tá encontrando, foi o que a Paulinha acabou de falar, gente. Quem chegou aqui agora está encontrando, esbarrando com baratinhas durante o dia em casa. Acredite, existem muito mais na sua casa que elas não estão aparecendo porque elas não aparecem durante o dia, elas estão à noite. Então, não tenta jogar Baygon na baratinha, aquela que você encontrou, porque não vai matar. Baygon, Raid, seja lá qual for, tá? Não tô falando de uma marca ser ineficiente ou não. É que Baygon, na verdade, Baygon é que nem Bombril. Exatamente. É que o processo é ineficiente, não o produto, né? O processo, nesse caso, não vai dar conta. O spray não vai. Pode até matar aquela baratinha que você cruzou ali no corredor, mas vão ter outras. Então, chame uma empresa especializada. Se você for de São Paulo, chama a Smart ou pede indicação para a Smart de alguém que atenda a sua região, que atenda o seu caso. Mas, assim, para exterminar, não tem jeito, tá? É claro que tomar cuidado com a umidade, de certa forma, assim, manter as coisas limpas, né? Tirar de dentro, ver se não tem nada e tal. Isso faz toda a diferença mesmo. A noite parece a festa das baratinhas, olha lá, é isso mesmo. Mas, se você já tá encontrando com esses bichos em casa, chame uma empresa especializada para tirar isso, porque você vai ficar chovendo no molhado, vai ficar enxugando gelo, não vai conseguir resolver. É burrice, gente.
E assim, vai mais uma dica da prevenção, Mi, que eu acho que é o mais importante. Você falou de, claro, a empresa especializada, se tiver alguns casos, sim, precisa. Mas a melhor, dentro dessas casas, é prevenir. Tá? Então, essas dicas que a gente deu de não levar alimento, circular alimento pela casa, comer na cama, comer no sofá, etc., são fundamentais. Congelar Evitar alguma deixar os coisa que tenha alimentos à ficado com noite, resto de alimento, né? Para matar o não caso do deixar aberto, põe na caruncho. geladeira. E, assim, tirem dúvidas, né? Se comuniquem, perguntem, liguem para as empresas, conversem com pessoas. Ali nós estamos abertos, eu estou deixando à disposição aqui mesmo, porque são dúvidas, mas não é algo que a gente estude. O nosso trabalho é um trabalho que a gente costuma fazer na necessidade, realmente. As pessoas não vão ficar procurando isso se não tem necessidade, né? Poucas pessoas gostam realmente de lidar com insetos, Até porque com o tem assunto, vários. né? Esse assunto, quem é que se interessa, né? Alguém falou muito de traça também, Mia, aí para falar um pouquinho de traça. A gente falou no começo, mas uma das traças que a gente não falou foi a traça de livro, que é diferente da traça de roupa. Né? Tá. Então, o livro, ele é um lugar, às vezes a gente gosta de guardar os livros, e o papel, ele costuma absorver essa umidade. Então, tem duas pragas que costumam dar nos livros, que é bom a gente observar. A traça de livro, que é uma cinzinha, né? Ela é prateada, na verdade. E um outro é o piolho de livro, que são uns bichinhos, são invisíveis, quase não dá para ver. E eles ficam ali no livro. Então, às vezes, você pega o livro, e um livro antigo, somente quem faz consulta em livro mais antigo, Médico, assim, aí olha e fala, advogado. aí fala assim, nossa, o livro está se mexendo. O que está se mexendo? E são uns insetos, uns pequenos insetos que estão ali se mexendo. E aí o tratamento também ele tem que ser feito por uma empresa especializada, porque você não pode molhar as páginas, né? Que Obras de horror. arte, tem muita Peraí que eu gente já que tem volto. obras de arte. Voltei. Ai, já pensou Obras comer de obra de arte, arte, casaco de pele? Jesus casaco amado, de que pele. desespero. Eu tenho uma cliente que ela deixa os casacos de pele dentro da adega para poder manter climatizados e não ter o perigo desse casaco perder, né, a viscosidade, a pele ali, né? O que aconteceu? Os cupins, a adega normalmente tem o quê? Muita madeira, porque elas são construídas, as mais antigas da madeira. Tem um clima, é climatizada, Né? pouco iluminada, porque não fica, né, não tem muita luz. E principalmente as pessoas não mexem muito na adega. Os cupins vieram por trás e realmente estavam já pegando alguns casacos. Então a gente fez o tratamento, orientou. Aí é onde a gente fala, inspecione a casa, mesmo que sejam ambientes que vocês não frequentem, quando é casas maiores, vocês que fazem organização, né, ou os clientes que contratam isso, estejam sempre organizando mesmo e olhando aquilo que está acontecendo. Não é porque guardou que está a salvo, né? Porque a gente Tá, tem aí esses pequenos, fora o mofo e a umidade que pode causar problema, tem os insetos também que podem se abrigar ali. tá, Biblioteca. tá. Agora, Não, você falou não, a gente falou, e a gente não falou aqui, sobre pulga, né? Peraí, deixa eu só uhum, responder uma coisa. Não é certo. recomendado, então, cestos organizadores com papelão, mesmo tendo forro de tecido? Eu não gosto muito, a menos que seja um lugar que você mexa bastante. Eu não gosto de papelão. Eu uso bastante coisa plástica até para facilitar a higienização. O que que você acha, Paulinha? Concordo. Tá. Concordo muito, porque, como eu disse agora, o papel, primeiro que esse papelão, ele normalmente não vai vir, mas assim, o papel ele absorve umidade. E esses organizadores, se eles forem plásticos e tiver um pouquinho de umidade no papelão, ele pode vir a mofar. E se mofou, tem mais umidade aí para atrair as pragas. E se for aqueles TNTs que são muito usados hoje, aí ele troca essa umidade muito fácil e vai absorvendo a umidade, vai absorvendo e vai ficando mais úmido. Propício para quem? Todas as pragas, principalmente para as traças de roupa que gostam de umidade. Eu evitaria também, mesmo usando TNT no papelão, bastante. você fala, né? Colocar o TNT para forrar o É, papelão, né? É. é, com papelão, né? Com aquilo que pode absorver a umidade. Pensa assim, gente, pensa em tudo que pode trazer umidade, falar, né? Isso absorve É umidade, ideal. então é melhor evitar. Uhum, Tá. exatamente. Exatamente. Agora, uma dúvida sobre pulga.
Pulga só tem em casa que tem bicho? Ou não? Tem como ter? Tipo, eu trouxe da rua e veio pra minha casa. Como é? As pulgas, né? Na verdade, as pulgas, elas são vetores de doença e causam muito incômodo, principalmente para os nossos amiguinhos, né, de quatro patas aí, né? Eles sofrem bastante, às vezes em silêncio, a gente não percebe, quando vai ver já está com uma infestação. As pulgas de cachorro, vamos por assim, vai falar bem na linguagem, mas elas não costumam se alimentar, né, do sangue do nosso sangue. Então ela não vai ficar. Hoje eu vou consumir o sangue da dona do meu humano. hospedeiro, do humano. Não, eu vou ficar no hospedeiro, que é o animal. Tá. Se não tiver nenhum tipo de alimento, ela vai se alimentar daquilo que ela tiver para sobreviver. Mas esses bichos, normalmente, eles ficam muito tempo, eles conseguem ficar muito tempo sem se alimentar e sem água, né? Então, o objetivo é sempre assim. Tá no animal, é uma pulga que é de animal. Então, eu vou tratar o animal e o ambiente. Eles sofrem muito. Levem no veterinário, muito importante. O veterinário vai saber para aquela espécie qual é o melhor tratamento para a espécie. Tem espécies que são muito sensíveis. Né? Eu vou dar um exemplo, assim, de verdade. O cachorro da minha mãe, eu não vou lembrar, eu sei que é um mini pastor belga. É um pastor belga pequenininho, assim, preto. Se você chegar perto com o produto químico dele, ele já começa a espumar. Aquelas coleiras antipulga, anticarrapato, espuma e aí tem que já vir o tratamento de intoxicação. Como gente, né? A gente também tem pessoas que são mais sensíveis, são mais alérgicas, né? E gente que é menos a produtos de limpeza, a inseticida, enfim. Amiga, a gente falta 1 minuto para acabar. Tá. Então, a dica vai gongar a gente. Então, a dica para cachorro: levem no veterinário, tratem o ambiente. Carrapato, a mesma coisa. Levem no veterinário e tratem o ambiente. Para quando ele voltar, o ambiente está tratado, está limpo desses bichos, né? Muito obrigada, amiga. Muito obrigada mesmo. Você, eu amei. Eu queria mais 1 hora. Vamos tentar fazer outra, vou ver o que o pessoal vai falar aqui. Pessoal, acompanhem a Smart Control, tá aqui o @ dela. Depois vocês entrem lá também nos stories de hoje de manhã, da Gente Organiza, tá lá. Muito obrigada a todo mundo que veio. Muito obrigada, amiga, por participar. Obrigada, pessoal. Amei mesmo, viu? Estamos Obrigada à disposição mesmo. Também. Obrigada. Beijo. Tchau.